Fala pessoalzinho, mais ou menos, tudo bem? Nós encerramos na aula passada a prova testemunhal e hoje vamos dar início a mais uma prova, que é a prova pericial. Uma prova que se desenrola com muita técnica, muitas peculiaridades e, portanto, nós vamos tentar tratar de todas essas questões desde do seu deferimento até a entrega definitiva e a utilização pelo magistrado desse documento denominado laudo, que é o documento lavrado, confeccionado por esse perito. A prova pericial ela começa no artigo 464. Na verdade, ela começa lá no despacho saneador, né? Porque é lá no despacho saneador que o juiz, portanto, se envolve com fatos controvertidos que merecem um conhecimento ou que exigem um conhecimento especial. O juiz não detém conhecimento de matérias metajurídicas e, portanto, nesses outros assuntos, o juiz tem que se valer de um conhecimento de um especialista que detenha esse conhecimento técnico especializado. Portanto, lá no despacho saneador é que o juiz vai propriamente deferir essa prova pericial, vai estabelecer esses fatos especiais como fatos controvertidos. Na verdade, o artigo 464, que é o artigo inaugural, ele já diz no parágrafo 1º quando é que a perícia será indeferida. Na verdade, a gente poderia dizer o contrário, como sempre dizemos. Nós só temos necessidade de prova em relação a fatos relevantes controvertidos. Portanto, nós temos a necessidade de produzir prova sempre em relação a fatos que ainda estejam na visão do juiz nublados, portanto, controversos. Daí nasce a necessidade de produção de prova. No caso da perícia, mais do que isso, além de ser fato controvertido, é um fato que exige esse conhecimento especial. Então, no parágrafo 1º, está dito que não se deferirá a perícia quando o fato não depender de conhecimento técnico especial, evidente. Também quando for desnecessária frente a outras provas já produzidas. É o caso de não ser mais controverso, portanto, não há necessidade de gastar dinheiro e tempo numa prova que já está resolvida. Quando a verificação for impraticável, portanto, quando não se puder mais fazer, porque tardio se fez o requerimento de perícia, portanto eu não posso periciar um fato que já não seja mais possível materialmente identificar. Eu acrescento, além disso, que há uma dispensa de prova pericial no artigo 472. O artigo 472, ele diz o seguinte: o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes já trouxerem até ele, dentro dos autos, na inicial e na contestação, documentos e pareceres que sejam suficientemente claros para o juiz se municiar das informações necessárias. Eu lembro, por exemplo, casos assim. O autor junta na inicial o parecer técnico lavrado pelos especialistas do Instituto de Pesquisas da USP, a que o autor teve acesso. E o réu na contestação apresenta um parecer do CREA, do Conselho Regional de Engenheiros. Puxa vida, se nós temos dois pareceres com este valor, um de um grupo especializado da USP e o outro de um grupo especializado do CREA, é muito provável que qualquer perícia que se faça nesse processo ela não será melhor ou mais elucidativa, mais esclarecedora do que esses próprios documentos emitidos de autoridades tão relevantes. Quando houver isso, o juiz então se declara satisfeito com as provas realizadas e terá nesses pareceres os esclarecimentos necessários suficientes para bem julgar a causa. Então é um caso de dispensa de perícia por já existirem no processo outros documentos valiosos, valorosos, emitidos por pessoas capazes, gabaritadas e que, portanto, já vão ser suficientes para que o juiz se esclareça sobre esses fatos. Tá bom? Voltamos.